Companheiros e companheiras do Encontro com a Justiça, dando sequência à nossa série de entrevistas aos candidatos da presidência do Tribunal de Justiça, hoje começamos aos candidatos à Corregedoria Geral de Justiça, um órgão de muita importância, que cuida dos nossos funcionários, que cuida da organização judiciária, é uma função de muita importância. E o candidato que nós vamos entrevistar hoje é o desembargador Carlos Santos de Oliveira. O desembargador Carlos Santos de Oliveira vai ser entrevistado pela advogada Alessandra Santos, advogada que é presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, é diretora da CAARGE e é presidente da Servem. Sabe o que é a Servem, desembargador Carlos Santos? É a Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra da OAB. E também será entrevistado pelo desembargador João Batista Damasceno, nosso companheiro da 24ª Câmara Civil, doutor em Ciências Políticas e meu amigo há mais de 100 anos. A apresentação é do desembargador Ciro Darlan. Desembargador Carlos Santos Oliveira, Vossa Excelência tem um currículo muito cheio de conquistas na área acadêmica. Vossa Excelência é professor universitário, é desembargador efetivo da 22ª Câmara Civil, é desembargador desde 2006, é membro do órgão especial, membro do Fórum Permanente dos Juízos Cíveis, é graduado na Universidade Gama Filho, mestrado tem da Pontifícia Universidade Católica. Vossa Excelência tem um preparo intelectual muito grande. E também tem doutorado pela UERJ do ano 2000-2002. Por que, Vossa Excelência, vamos deixar de frescura, por que você, Carlos Santos Oliveira, nada mais Excelência, nosso companheiro querido de tantos anos, quer ser Corregedor Geral de Justiça? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Boa tarde, desembargador Ciro Darlan. Ou, se for mais, se for preferível, Ciro Darlan daqui para frente. Queria te agradecer pelo convite, porque foi você que me fez o convite, e de imediato eu aceitei. Aliás, junto no e-mail mencionava junto o nome de Damasceno, agradeço imenso também o convite, porque eu acho que isso aqui é um espaço democrático, isso aí que revela uma oportunidade, traduz uma oportunidade da gente pelo menos vir aqui e mostrar um pouco das nossas pretensões, do porquê das nossas pretensões, né? Agradecer tanto a Ciro quanto a Damasceno pela oportunidade que me proporcionaram e dizer que é uma honra estar junto aqui com a doutora Alessandra Moreira Santos, né? Com quem já tive a oportunidade de conversar um pouquinho antes, e espero que o nosso momento aqui seja um momento assim bastante esclarecedor para todos, não só para nós. Mas, respondendo, Ciro, a questão de ser candidato a corregedor ou pretender ser corregedor, eu acho que ela faz parte, em primeiro lugar, de um momento na carreira, né? Eu sempre achei, no decorrer da minha carreira, que um dia chegaria o momento de eu ser corregedor. E por que isso? Porque por 2 vezes na carreira eu tive a chance de ser juiz auxiliar da corregedoria. E eu digo com muito orgulho que eu, nas 2 vezes que eu fui juiz auxiliar da corregedoria, eu estava sentado no meu gabinete e eu recebi um telefonema do corregedor eleito me convidando. A gente sabe que às vezes a coisa não funciona muito assim, mas comigo foi assim. E nessas 2 vezes que eu passei pela corregedoria, eu tive assim a oportunidade de conhecer o tribunal internamente, principalmente a primeira instância. E a gente, quando conhece o tribunal internamente, a gente verifica as situações boas, verifica as situações ruins e obviamente faz um balanço entre as duas e vê o que você pode implementar, o que você pode fazer para mudar, para melhorar, o que está faltando. Então eu acho que é nesse viés que eu acabei tomando a decisão de concorrer à corregedoria, ou seja, tentar
pelo menos sob a minha ótica, implementar situações que motivem o funcionário, que corrija certas situações do funcionário, corrija certas situações dos juízes e, obviamente, tornar esse tribunal aqui muito mais acessível. Eu acho que é mais ou menos por aí. Você falou em motivação dos servidores. Nós estamos passando por uma crise mundial de depressão. Nós todos, mas os servidores do judiciário, eles estão muito adoecidos com essa pandemia, com esta mudança de forma de trabalhar. Nós mudamos totalmente a nossa forma de trabalhar. Nós antes recepcionávamos advogados, partes nos nossos cartórios, nas nossas serventias. Hoje nós estamos trabalhando basicamente pelo modo virtual. E há muitas pessoas adoecidas do Tribunal de Justiça. Como é que o senhor pretende cuidar dos serventuários de justiça do Rio de Janeiro? Em primeiro lugar, eu faria uma pequena correção, né? Eu concordo que existem muitos servidores adoecidos, mas eu amplio o leque, né? Eu acho que os servidores em geral, não só no Poder Judiciário, né, e os trabalhadores também da iniciativa privada estão tanto quanto adoecidos. Por quê? Porque nós passamos por uma fase pandêmica, né, que alguns dizem que ela já se foi, outros dizem que ela permanece, outros dizem que vai perdurar por mais algum tempo, mas a situação essa situação de pandemia, ela alterou por completo toda uma rotina de vida que estava assim estabelecida ao longo de décadas. Então, as pessoas adoeceram. Eu confesso para você que eu luto, e aí eu estou falando da minha pessoa, ninguém é igual a ninguém. Eu luto para vir pessoalmente, é claro, respeitando os protocolos de segurança e etc., mas eu sempre que pude, sempre que me foi permitido, eu passei a vir pessoalmente. Por quê? Porque se eu ficasse em casa eu adoeceria. Eu sempre me identifiquei como uma pessoa de relação. Eu sempre me identifiquei como uma pessoa que gosta de chegar, de conversar contigo, de olhar no olho, de discutir situações efetivamente que sejam de trabalho ou que sejam pessoais, mas sempre conversando, sempre dialogando. E você dialogar, ou mesmo você trabalhar atrás de uma tela de computador sozinho, trancado na tua casa, isso é muito ruim e adoece realmente as pessoas. Agora, você tem aí uma questão que é para ser decidida, né? Implementa-se, primeiro, o trabalho remoto, para mim, ele veio para ficar. A gente só tem que encontrar um meio termo nisso, né? Porque com a volta ao trabalho presencial, muitas pessoas que eventualmente adoeceram, e eu uso a expressão adoecer de uma forma ampla, né? Que eventualmente adoeceram com essa questão da pandemia, elas precisam de cuidados especiais para que uma eventual volta abrupta ao trabalho presencial não danifique mais a saúde delas. Eu acho que a gente encontrar esse justo meio talvez seja a melhor opção de uma administração. Tanto que hoje, eu quando fiz lá a minha carta eu nem chamei carta de propostas, né? Diretrizes a serem implementadas se eleito for para a corregedoria, né? Fomentar, estimular e, de repente, aprimorar o trabalho remoto e também a questão do balcão virtual, né, que permite um esvaziamento do cartório, porque o advogado ele passa a poder falar com o servidor via esse balcão virtual e não precisa vir a cartório. Eu acho que você tem que ter, pelo menos, um direcionamento do que fazer, né? E esse direcionamento do que fazer, ele passa primeiro pelo reconhecimento de uma situação de anormalidade. E aí eu concordo contigo, os servidores adoeceram. E a gente tem que olhar. E nessas duas gestões que eu passei como juiz auxiliar da corregedoria, eu estive à frente exatamente do departamento de pessoal da corregedoria. Tinha uma situação, e eu não vou falar o nome, gente, pelo amor de Deus. Tinha uma situação de uma servidora que ela estava com um problema depressivo muito grande. Isso marcou a minha vida, muito grande. E ela estava assim a ponto de
pedir demissão, de pedir exoneração. E aí veio conversar comigo, por óbvio, trazida pelas pessoas que trabalhavam comigo. E o estado dela depressivo, se o juiz não entende, acabou. Aí ela ficava pulando de cartório em cartório, o juiz mandando ela para todos os cartórios. Aí o que eu fiz? Primeiro, eu concedi a ela um período de trabalho reduzido. Eu tenho um nome próprio, me falhou o nome agora. E depois eu mirei, porque a gente conhece os juízes. Eu mirei num determinado juiz, que eu sabia que tinha um conteúdo mais humano, né? E por sinal, era titular meio que próximo à residência dela. Liguei para ele, conversei e tal. Ele topou fazer um experimento com a moça lá, deixando ela trabalhar um pouco mais sem cobrança. Gente, um ano depois, ela estava feliz da vida, o juiz maravilhado com o trabalho dela. Claro, não tem como você fazer isso com todos os funcionários um a um, mas eu acho que você tem condições, enquanto corregedor, de promover estudos, de promover expedientes no sentido de motivar esse tipo de atitude. Tocou na questão. A corregedoria, eu estou no 29º ano da magistratura, lembro bem, né, quando você foi pela primeira vez, juiz auxiliar, e depois. A corregedoria sempre foi vista aqui como um órgão disciplinar, né, e não correcional propriamente dito. Né? E eu sempre fazia aquelas inspeções em cartório, né, comunicava. O que tinha sido mal feito não era desfeito, mas se montava um processo disciplinar contra quem fez. Né? Tipo grilagem de terra, eu não imaginei que pudesse existir isso na Baixada Fluminense, agora 12 anos atrás, 13 anos atrás, né? Uma apropriação de área pública, né? Instaura-se processo administrativo, disciplinar, como do cartório, aquela coisa toda, e a área pública continuou no âmbito privado. Né? Ou seja, a efetiva, o que deveria se efetivar, que era o desfazimento do mal feito, ninguém cuida de punir quem fez o mal feito. Tudo bem, são duas situações distintas, desconstituir o mal feito e responsabilizar quem fez o mal feito. Mas a corregedoria sempre teve um papel quase que exclusivamente, né, nesse aspecto punitivo disciplinar. Você pretende mudar essa... Né? Hoje não tem isso não, tá? A justiça seja feita ao atual corregedor. Eu estive com ele, até falei de algumas coisas que eu não gostaria, características que ele tem, que eu gostaria que ele não tivesse, para ser mais meu amigo, mas nesse sentido nós não temos essa concepção punitivista no atual momento. Você tem essa percepção que eu tenho, de que isso ocorreu ao longo da história? Tem. E pretende efetivamente não implementar esse tipo de concepção? Eu acho que a característica do punir, ela vamos dizer assim, natural do exercício do munus do corregedor. Agora, ela tem que estar no ponto final da linha. Né? Eu vou destacar aqui, às vezes citar nome é ruim, porque talvez vocês não gostem ou gostem, né? Mas eu vou correr o risco. Eu fui juiz auxiliar na primeira gestão do desembargador Elis Figueira. Quer dizer, muita gente gostava dele, não gostava dele. Mas ele não era punitivista com todo mundo. Não era não. Só com quem ele não gostava. Ah, bom. Aí tudo bem. Isso eu não cheguei a perceber. Mas o que acontece? Ele falou uma frase no discurso de posse dele que marcou. A mim marcou, porque eu ia ser juiz auxiliar dele, eu estava prestando atenção em tudo. Então ele falou o seguinte: a minha corregedoria, ela nunca vai andar à frente do juiz ou do servidor. A minha corregedoria, ela vai andar ao lado do juiz e do servidor. Por quê? Porque na concepção dele, a corregedoria não é somente um órgão disciplinar. A corregedoria não é só um órgão para punir. A corregedoria, primeiro, ela vai ter que detectar eventual situação de inconsistência no trabalho, quer pelo servidor, quer pelo magistrado, chamar aquelas pessoas envolvidas, tentar, através do diálogo, ajudar, ou seja, você quer melhorar, você quer produzir mais, você quer consertar isso, o que eu preciso fazer enquanto corregedoria para te ajudar? Vamos colocar lá uma força de trabalho para ajudar. Agora, é claro,
E aí eu acho que até você concorda comigo, se depois de você fazer isso tudo, a situação continuar a mesma ou piorar, aí teria que entrar o viés disciplinar, aí não tem jeito. E eu tenho em mente implementar uma corregedoria mais ou menos nesses moldes. Porque, por exemplo, nós somos juízes de carreira. E a gente, enquanto juiz de carreira, a gente sabe o que funciona e o que não funciona. Pelo menos eu tenho uma visão. Eu posso não saber tudo, mas eu tenho uma visão. Então, se você é corregedor, se você sabe que determinado cartório não funciona, vamos chamar o juiz, vamos chamar o responsável por esse cartório aqui, vamos conversar com ele, vamos ver o que está faltando, vamos ver se a gente pode ajudar. Por quê? Porque a questão toda não é punir. Como eu falei, punir é no final da linha. A questão toda é você fazer funcionar. E quando eu falo fazer funcionar, é que o nosso cidadão, né, que é o último ponto na linha, né, que é o destinatário final do serviço judiciário, esteja satisfeito. Pois é, Carlos, nós temos uma questão, e foi na gestão dos Bardoelis, que você foi juiz auxiliar, foram criados, por exemplo, os NURCs, os atuais NURs. Na época era NURC, agora é NUR, né? Esses NURCs regionais. Isso não é uma superposição de função, na medida, veja bem, que nós estamos trabalhando com processos eletrônicos, com trabalho à distância, trabalho remoto. Nós precisamos ter estes NURs deslocando juízes, funcionários, né, para essas regionalidades, porque antes não havia isso, né? E porque nós temos aqui muitas justiças se sobrepondo aqui, né? Inclusive a justiça itinerante, que hoje, né, no regimento interno, ela concorre, é a justiça concorrente com a justiça estadual. E nós temos lugares que o ônibus fica parado lá sem nenhum atendimento, né? Nós não estamos no estado do Amazonas, onde uma comarca dista 300 quilômetros da outra, né? E que precisa da itinerância. Mas nós tínhamos itinerância, hoje já tem o fórum, em Mesquita, a 5 quilômetros, né, em linha reta, que é ao longo da linha do trem, né, do fórum de Nova Iguaçu. Né? Então nós temos os NURs, por exemplo, né, aqui no entorno da Baixada Fluminense, né, coisa que nós podemos resolver deslocando fisicamente em meia hora, né, essas instalações desses NURs, né, com o juiz, com funcionários, com espaço físico. Isso não seria possível reduzir isso, ou extinguir mesmo os NURs, né, concentrando, já que remotamente é possível cuidar disso tudo? Os NURCs, eles foram criados na gestão dos desembargador Elis e foram criados somente pela corregedoria. Ou seja, eles realizavam trabalhos somente atinentes à corregedoria. E na época, isso aí, eu até vou confessar, você me fez um estalo aqui que eu vou pensar muito sobre isso. Na época, era muito necessário, né? Porque é a aproximação. E eu lembro na época que, por exemplo, o juiz designado para dirigir o NUR era um juiz da localidade, era um juiz que já estava lá. Os servidores eram servidores de lá. Então, um servidor que queria pedir o processamento de uma licença, ele não precisava vir à capital. Ele ia no NUR de Campos, fazia lá o requerimento e, por delegação, o juiz, por delegação do corregedor, o juiz deferia. Então, na época, foi assim uma situação que ajudou muito no sentido da descentralização dos atos administrativos. Depois a situação... Não existia a internet naquela época. Não existia, claro, não existia. Disso. Exatamente. Aí o sucesso dos NURs foi tanto que a presidência também encampou. E aí virou NUR, né? Então o NUR ele passou a ter atribuições tanto da corregedoria quanto da presidência no sentido dessa interiorização. Agora, é claro, gente, você me falou uma coisa aqui que eu confesso para você que nem eu tinha pensado, né? Nós estamos vivendo uma época de processo eletrônico, né? Hoje o advogado de Minas Gerais, da Bahia, faz uma sessão de julgamento, uma audiência conosco sem sair do lugar. Quer dizer, aí a gente teria que estudar uma situação para ver da viabilidade ou não de manutenção do NUR. Realmente seria uma coisa muito interessante de pensar. Desembargador Carlos Santos Oliveira, aproveitando uma fala sua, né, quando o senhor fala dessa questão da informática, da informatização, da modernidade, do balcão virtual, né, o senhor aí como candidato a futuro corregedor, como o senhor pretende modernizar, tornar o acesso ainda mais fácil, não só
para a advocacia, né? Mas para a sociedade, nessa questão do balcão virtual. A gente ainda escuta muita reclamação que fica por muito tempo ali à espera para ser atendido. Como o senhor pretende ampliar, modernizar essa questão do balcão virtual e tornar até mais humanizado? Porque eu sou daquela época, né, do umbigo no balcão, que as pessoas iam ali, ficavam na fila com a sua fichinha. São 25 anos aí militando na advocacia aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Então eu gostaria de saber o que o senhor pretende. Gostaria de saber o que o senhor pretende fazer. Antes de responder, eu só te diria uma coisa. Não sei se vocês lembram, antes, né, da questão do processo eletrônico, a gente sempre teve um recesso de final de ano, né? Ela falou de fila, eu lembrei disso. Aí, quando terminava o recesso, fazia uma fila no projeto dos advogados, ou no último dia antes do recesso, para protocolar as petições, ou no dia subsequente, para não perder o prazo, quando voltava o trabalho. Ficava uma fila imensa dos advogados e estagiários para protocolar, né? Então, eu acho que o processo eletrônico foi um salto, né? Eu sei que muita coisa precisa ser implementada. Agora, a gente só tem que saber o seguinte, né? Toda a área de informática do tribunal afeta a presidência. Né? Eu até posso elaborar um projeto, por exemplo, eu preciso primeiro ser eleito corregedor, né? E aí em sendo eleito corregedor, eu vou ver como está funcionando o balcão virtual e, obviamente, vou fazer um estudo para poder ver o que eu preciso implementar no sentido de melhoria. E aí vou levar à presidência, porque toda essa melhoria passa necessariamente por uma vamos dizer assim, uma liberação ou deliberação da área de informática. Né? Por exemplo, eu ouvi falar que nós estamos lá na corregedoria num processo de transição, ou seja, tornar todos os processos disciplinares, documentos, requerimentos administrativos virtuais. Passar por um processo de digitalização, porque parece que de um determinado ponto para frente eles já são eletrônicos. Mas aí você tem os feitos mais antigos e esse processo de digitalização está sendo feito. E talvez, se eu for eleito, eu ainda tenha processos físicos em fase de digitalização. O que eu pretendo fazer é acelerar na medida que eu possa, na medida do possível, para que tudo se torne eletrônico, porque eu acho que o meio eletrônico hoje facilita muito. Agora, ao mesmo tempo que facilita, a gente também tem que pensar, e aí talvez, não sei, só a nível de processo administrativo, mas a nível de processo judicial, no advogado que não tem recurso. Né? Porque para os grandes escritórios é muito fácil. Ele tem um sistema de informática no escritório, ele acessa a hora que ele quiser, etc, etc. Mas e o advogado que não tem recurso? Então a gente tem que também ver essa situação para quê? Para que essa informatização total ela não prejudique aquele menos favorecido. Porque o menos favorecido, a gente sempre quando fala do menos favorecido, a gente fala do cidadão. Agora, existe o menos favorecido também nas classes. Né? Tem o advogado menos favorecido, tem o que não tem esse tipo de problema. Esse processo pode acabar gerando, né, a exclusão, né? Exatamente. Então, ao invés do acesso à justiça, da inclusão, ele pode ser um processo de exclusão. Nós, e aí me perdoe por sair um pouquinho do tema da corregedoria, lá na minha Câmara, aliás, você falou que eu sou titular da 22, eu não sou da terceira, eu troquei. Né? E quando eu fui para a terceira, foi início de 2021, exatamente janeiro de 21. Né? Lá já se fazia, naquela época, uma sessão presencial por mês. E os advogados, quando chegavam para sustentar na tribuna, agradeciam, adoravam, porque muitos, às vezes, não tinham como fazer a sessão via internet. Desculpa, só isso. Embargador, vamos falar um tema sensível. Tá? Sempre se falou nas serventias da questão da corrupção. Hoje não se fala mais. Hoje, até por essa informatização, não há aquele encontro entre as partes. Então, é um tema que saiu da moda. Mas os corregedores que antecederam o senhor, eles tocaram num ponto muito sensível, que é a corrupção na magistratura, não nos serventuários. Na magistratura, em que há um grupo de magistrados com sinais de enriquecimento sem causa. Todos nós ganhamos um bom salário, muito bom,
comparativamente, então, é excelente, excepcional. Podemos muito bem viver com os subsídios e os salários que ganhamos, mas, segundo aponta a corregedoria que o senhor assumirá, há magistrados que, apesar de todo o controle que o próprio tribunal faz, declaração de bens anual, declaração de rendimentos anuais, que tem patrimônio incompatível com esses rendimentos. Como é que o senhor pretende avançar na fiscalização de fatos como esses? Ciro, eu acho que determinadas situações, principalmente partindo do juiz, elas são imperdoáveis. Elas são imperdoáveis. Porque a população, ela espera um juiz honesto, ela espera um juiz trabalhador, ela espera um juiz ético. Então, se uma malversação desse nível ela ficar comprovada com relação a magistrado, eu acho que a punição tem que ser a mais severa possível, né? Infelizmente, eu falo infelizmente, sem citar nomes, lá no órgão especial, nós outro dia julgamos procedente uma representação contra um determinado magistrado, o fundamento era corrupção, e a gente aplicou a pena máxima, que aí eu sei que muita gente discorda, mas a pena máxima que a gente pode aplicar é a pena da aposentadoria compulsória. Então, eu acho que se uma coisa dessa for detectada, primeiro, se você tiver sinais, você tem que investigar, porque senão você está prevaricando enquanto corregedor, ok? É claro, ninguém vai punir por punir. Eu acho o seguinte, ele tem sinais de enriquecimento sem causa. Vamos olhar toda a vida pregressa dele. Vamos olhar. Eu digo o seguinte, eu fui advogado, eu fui defensor público, depois fui juiz. E estou juiz até hoje. Eu, como advogado, num escritório que não tinha nenhum renome, né? Quando chegava a época de fazer imposto de renda, a gente ganhava muito dinheiro. Não sei se você lembra, nessa época, os bancos ficavam abertos até meia-noite. Formulário em papel. E formulário em papel. E eu querendo ganhar dinheiro, eu aprendi a fazer imposto de renda. Claro, não pessoa jurídica, mas pessoa física. Gente, era uma época que eu trabalhava demais. 5 para meia-noite, o gerente estava esperando, a gente descia com um monte de imposto de renda para protocolar lá e cobrava os honorários do cliente. Então isso para mim foi muito bom, sabe por quê? Porque até hoje eu faço meu imposto de renda. Eu não delego para ninguém. Então, se alguém, algum dia na vida, insinuar alguma coisa dessa com relação ao Carlos, eu vou falar, meu patrimônio todo está aqui dentro, pode investigar. Eu também guardo todas as minhas declarações eu guardo todas. Dos últimos 40 anos. Eu guardo todas. Todas. Eu tenho todas. Eu tenho todas. Em ordem cronológica. Eu tenho impressa, eu não jogo fora. Agora, é uma situação muito triste. Se eu tiver de apurar alguma coisa dessas, eu vou apurar, mas eu vou me entristecer. Eu vou me entristecer porque eu vivo a justiça, né? Você tem mais tempo de casa do que eu. Agora, eu aqui na justiça, em 2022, eu estou fazendo 32 anos. Né? Então, eu acho que é um tempo considerável. E a gente aprende a viver aqui dentro e aprende a gostar disso aqui. Porque, afinal de contas, é daqui que a gente tira o nosso sustento. E você falou bem, nós temos um subsídio que dá para nós vivermos perfeitamente. Eu, na sala de aula, eu falo para meus alunos, meus amigos, vocês têm que optar. Quer ter chance de ficar rico? Vai ser advogado. Quer ter uma vida com um salário digno e uma vida confortável, embora com muito trabalho? Tente magistratura, tente defensoria, tente promotoria. Agora, essa questão também ela não pode ser apurada de uma forma, como é que eu posso dizer, meu Deus? De uma forma sem o maior detalhamento. Sem o maior. Porque para você dizer que um magistrado ou mesmo um servidor, ele tem um patrimônio acima do que ele pode, você tem que olhar todo o histórico de vida dele. Eu tenho um caso, se você me permite, e aí sem nenhuma crítica à imprensa, pelo amor de Deus, gente, só um fato. Nós não somos da imprensa, não. Pode fazer crítica. Há um determinado tempo, teve um escândalo na corregedoria. Qual era o escândalo? Os inventariantes judiciais estão se
se locupletando, porque eles pegam os imóveis, eles como é que eu posso dizer, eles alugam a preços inferiores, ele aluga para o parente, ele aluga para ele mesmo, etc, 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 etc. E Olha, isso saiu na primeira página do jornal. E era verdade. Mas peraí. Aí eu peguei, 20 anos atrás, um caso concreto. Um caso concreto na minha O senhor cama. vai contar esse caso concreto depois do nosso Tá intervalo, porque nós vamos deixar curiosos os nossos telespectadores. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já. Você sabia que estados e municípios podem requisitar o uso de forças federais durante as eleições? As tropas podem ajudar a garantir a liberdade do voto e a normalidade da votação e da apuração, assim como auxiliar no transporte das urnas eletrônicas. Para isso, os tribunais regionais eleitorais devem enviar um requerimento ao Tribunal Superior Eleitoral. No TSE, os ministros analisam os pedidos em sessão plenária. Se a solicitação for aceita, as cidades podem contar com o reforço de tropas federais durante a eleição. Mas foi um debate muito bom. Esse programa tem uma importância extraordinária. Estarmos entrevistando os candidatos à presidência do tribunal. Aqueles que postulam a presidência, esclarecer e trazer a conhecimento. Através do Encontro com a Justiça, conheça melhor os meandros da justiça. Muito obrigada. Esse é o programa Encontro com a Justiça. Voltamos com Encontro com a Justiça, hoje entrevistando o candidato a Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Carlos Santos Oliveira, que ia contar um causo. Esses causos são interessantes. Vamos lá, desembargador, conte o seu causo. Então, continuando, esse servidor, ele sofreu um processo disciplinar na corregedoria, ele foi demitido. Dessa sentença dessa decisão demissionária, ele recorreu para o conselho, foi mantida a pena de demissão, e na realidade ele entrou depois com um processo, e aí estava sendo julgado a nível de recurso na Câmara Civil que eu estava, que é a terceira, que eu estou, que é a terceira, apontando falhas no processo administrativo e pedindo para anular o julgamento do Conselho da Magistratura. Foi mais ou menos assim. O quórum já estava feito pela condenação, o advogado subiu à tribuna para sustentar. E eu confesso para vocês que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que muitas das vezes, às vezes eu era até relator de processo, se o advogado sobe da tribuna e diz uma coisa que eu não percebi, eu vou pedir vista para mim mesmo. A gente sabe que tem muitos colegas aí que começam a ler o voto e o voto não diz lé com cré com o que o advogado disse. Mas eu não, graças a Deus, eu nunca fiz isso. E quando o advogado subiu à tribuna, eu era vogal, eu falei, vou pedir vista. É daquelas vistas que você depois se odeia por pedir, porque o processo tinha 5.000 páginas. E eu passei um dia inteiro olhando aquele processo. Damasceno, não tinha prova nenhuma contra o rapaz. Não tinha prova nenhuma contra o rapaz. E outra coisa, foram abertos 5 procedimentos administrativos. Só ele foi demitido. Pois é, Todos os outros foram absolvidos. Esta é a questão. Eu, quando cheguei na primeira vara de oficiações, e foi o maior engodo que eu já vi isso aí na minha vida, estava tranquilo no Nova Iguaçu, há 15 anos, uma vara civil, organizadinha, porque eu instalei a vara, né, para subir meses depois da vara instalar. Eu disse assim, as varas de oficiações não tem audiência, não tem nada, é uma tarde de autógrafos. Todo mundo fala isso. E eu peguei e me removi, eu estava na tranquilidade, saía daqui, passeava até Nova Iguaçu, voltava passeando, dirigindo meu carrinho, 15 anos fiz isso. Aí queria a tarde de autógrafo, foi um inferno da minha vida. Fui para a primeira vara de oficiações e me deparei com essa situação. De serventuários da própria vara de oficiações, morando em apartamentos, né, de heranças
jacentes, inclusive da Berta Ribeiro, da mulher do Darcy Ribeiro, que vai fazer agora, este ano, 25 anos, agora no mês que vem, 25 anos de falecido e o inventário não está resolvido até hoje. E eu fui procurar o descendente da Berta Ribeiro, né? Eu fui aluno do Darcy, descobri que o país que ela nasceu não existe mais, a cidade que ela nasceu não existe mais, a irmã dela, mais velha que ela, já faleceu antes dela, a sobrinha faleceu antes da mãe, e que a Berta não deixou nenhum parente. Um dos maiores antropólogos do Brasil não deixou, né? Não deixou descendência, nem história, nem registro, nem nada. A guerra destruiu a Besarábia, a cidade que ela vivia, as referências físicas da existência dela. Isso era um problema. E o ex-inventariante judicial morava lá e o processo tinha sumido já 3 vezes. Quando eu fui restaurar pela 3ª vez, ou 4ª vez, o processo, o que acontece que o processo some? Né? Logo da Berta, que eu conheci, né? E aí eu fui descobrir, a inventariante de então também morava. E ela pagava o aluguel a si mesma, e ela própria se dava o recibo. A menina pagava o valor justo, inclusive. Pagava, prestava contas, coisa assim. O que tem aqui não é corrupção, é conflito de interesse. Exatamente. E aí a corregedoria, ao invés de deixar esse cartório, mudar as pessoas, ou deixar as pessoas lá e apurar e resolver prestar contas, não. Teve a brilhante ideia, né, uma corregedora, pessoa até muito afável, de extinguir o cartório, de extinguir o inventariante judicial. Até a prestação de contas ficou dificultada com a extinção. Tinha que ter mantido e feito as apurações, as prestações de contas. Eu, inclusive, prestei uma declaração para esta inventariante, que morava no apartamento, que era locadora e locatária, que pagava aluguel a si mesma, e que dava, mas valor justo. Né? Não era caso de corrupção, não era caso de lesão a ninguém, né? Era um caso apenas de conflito de interesse. Eu acho que naquele caso ali, né, tinha problema ou não tinha problema? O quanto de problema tinha, nós nunca vamos saber, porque a corregedora extinguiu o inventariante judicial sem fazer prévia apuração. E aí, então, uma boa pergunta. Você acha que é o caso de recriar o cartório do inventariante judicial e fazer um controle efetivo para que este tipo de ocorrência não volte a ter, né, no âmbito do nosso tribunal? Porque alguém tem que administrar estes imóveis de quem morre e não deixa. E hoje está sendo administrado por quem? Já que não tem mais inventariante judicial. Nós temos que perguntar para aquela corregedora que fez aquilo. Tá. É o seguinte, é qualquer um. Nomeia um advogado, nomeia um interessado, eu acho que é pior. Gente que a gente não tem, não sabe quem é e não tem controle. Sendo o servidor, você ainda tem aquele acesso a ele e ele sempre vai ter o receio de ser punido, de sofrer o processo disciplinar. Quer dizer, é claro que o outro também vai ter, mas por não ser servidor público, e ele eu vai vou te estar dizer muito uma mais à coisa, vontade. se não fosse o espírito de porco aqui, tá? Deparado com o processo da Berta Ribeiro. Tá? Eu fui, inclusive, eu oficiei para o cônsul dos Estados Unidos, pediu assim, procura saber se ela tem algum sobrinho, mais alguém além da irmã e da sobrinha. Que é uma história muito interessante de uma menina também que foi expulsa do Brasil junto com a Olga. Né? Também deportada, adolescente com 17 anos, que é a Geni. E ele respondeu, dizia, olha, os Estados Unidos proíbem prestar informação sobre cidadão estadunidense, ainda que seja em seu benefício. Aí eu falei assim, só o Moro pode entregar nossas informações. Tá? Mas aí fica essa pergunta, você acha que é possível criar isso? Eu acho que seria uma ideia bastante viável. Eu acho que seria uma ideia bastante viável porque você tem uma central de oficiais de justiça. Por que você não teria uma central de inventariantes judiciais? Eu não sei se ainda existe a de liquidante, não sei se você... Se ainda existe, mas aí você teria uma central de liquidante também, porque eu acho que se você tem ali servidores indicados de forma reta, de forma honesta para o exercício desse munus e proceder à fiscalização, porque a questão toda no Brasil, isso não é só no tribunal, né? Você não fiscaliza e quer que dê certo. Aí a coisa está errada, você extingue em vez de punir. Exatamente. Não existe nenhum de nós, né? Não somos Deus nem demônios, somos seres humanos, né, que precisamos de conviver, né, com controles e limitações. Quando eu olhei esse processo e vi que dos 5 ou 6 só esse menino tinha sido punido, eu falei, não, mas aí é fazer a festa. Extingue não sei o quê, pendura o sujeito pelo tornozelo, né? Ele sem obedecer a Patrício. procedimentalidade, exatamente. Embargador Carlos, o senhor vai assumir a corregedoria, vai ser o grande general do Exército de Servidores. O senhor conhece General de o perfil dos corregedores, dos servidores do Tribunal de Justiça do Rio?
Eu não conheço uma ideia? especificamente o perfil, mas eu posso te garantir, eu posso te afiançar por toda a caminhada que a gente tem no Poder Judiciário, que mais de 90% deles são maravilhosos e são muito trabalhadores. Não, esse aspecto eu comungo com o senhor, mas eu falo assim, o perfil social, o perfil racial, porque nós temos um problema gravíssimo no Brasil, que é a questão do problema racial. Né? Nós temos ainda a escravidão presente nos dias de hoje, e o Poder Judiciário não é diferente de outras corporações públicas e privadas, né? O negro está só ocupando a senzala moderna, que é o sistema penitenciário. Sobre esse aspecto, o senhor vai promover concursos, e se promover concursos, vai cumprir a cota de trazer negros para o serviço público do judiciário? Claro que sim. Posso pedir só um minuto? Claro. Eu vou mostrar uma coisa aqui no celular. Isso aqui é um ex-aluno meu da PUC. Menino maravilhoso. E desde sempre eu ajudo esse menino aqui. Olha que bacana. Que rapaz, entrou pela cota na PUC. Importante. Não filma não, que eu não sei, não pedi autorização a ele, é complicado. Gente, hoje, a questão de 2 meses atrás, eu fui, porque como é que tudo começou? Meu aluno, muito esforçado, estudioso e tal, o João Guilherme, e aí ele pediu para fazer um estágio, se eu arrumava para ele. Eu falei, claro que eu arrumo. Aí peguei, coloquei ele trabalhando com o juiz amou de paixão o trabalho dele. Botei para trabalhar com outro, primeiro civil, depois família e tal, essa coisa. E todas as palestras que eu participava, ele participava comigo, ia junto comigo e tal. E a gente fez uma amizade boa, né? E depois eu encontrei com ele aqui no corredor do fórum, ele passou num concurso aqui do tribunal. Estava feliz da vida. Se não me engano, é alguma coisa na área da infância. Se não, eu tô... Mensageiro aí tem o projeto social aí. Mas foi concurso. Ele passou para analista. Analista da infância. E aí, a última notícia dele. A nossa colega, a Cíntia Cardinale, pegou ele para assessorar. Ele é assessor da Cíntia Cardinale hoje. Eu não pedi não, tenho nada a ver com isso, hein? Até passei lá na Cíntia e agradeci a ela. Pois Bacana, eu tenho. Agora, notícias gente, como essa que nos fazem... Agora, respondendo, o Ciro... você está contando isso assim porque é uma excepcionalidade. Eu quero que conte quando for generalidade. Eu quero que conte quando todo mundo tiver assim, aceito, eu reconheço que nós, brasileiros, nós temos uma dívida com o povo negro. Eu reconheço isso. E quero dizer uma coisa para você, e não estou aqui me fazendo de coitado não, pelo amor de Deus. O meu avô era negro, por parte de mãe. Tá? Posso mostrar foto aqui. Ele com a minha avó, que era branca, teve 7 filhos. 2 tios negros. Mas negros mesmo. Mas essa é a história do povo brasileiro. É a história da vida da gente. E como Olha, o senhor acha que deve ocorrer essa reparação? Eu vou contar uma coisa que o Ciro vai me zoar. Eu sou botafoguense hoje porque um desses meus tios era botafoguense. Tamanha era a minha ligação com ele. Ou seja, independentemente da cor. Né? Então eu nunca tive problema nenhum com ele. É claro, o Ciro, eu entrando para a corregedoria, a gente vai ter que promover concurso, porque está sempre necessitando, tem sempre vaga, eu devo fazer estudos para isso. Agora, a observância da vaga, da cota, é uma observância legal, a gente tem que respeitar. Agora, para além disso, eu acho que não só a corregedoria, né, mas os segmentos da sociedade que são formadores de opinião, tem que promover o incentivo para que essas pessoas possam concorrer, possam vir a estudar, possam vir ao concurso. A PUC, esse ano eu faço 30 anos de professor da PUC. Eu estou pensando em me aposentar porque eu acho que já está na época, lá na PUC, né? E aí
A PUC é das universidades mais inclusivas Exatamente. que tem. Como eu tenho aluno de... Tem até botafoguense. Enche uma Kombi, né? Você está falando que é botafoguense hoje? Esmagador. Está falando que é botafoguense hoje? Porque é botafoguense. Porque se fosse tricolor, depois do 3-0 do Corinthians, hoje, com um gol contra, né? Hoje não apareceu um tricolor aqui, né, em lugar nenhum por onde eu passei. Eu sei. E Mas até aproveitando essas esse... minorias eu respeito. Muito obrigado, Ciro. Muito E obrigado. desembargador, aproveitando essa sua fala, como o senhor entende que deva ocorrer, né, essa reparação para os negros no Brasil? Política pública. Eu acho que você tem que ter sempre políticas públicas voltadas à inclusão. Né? A cota, por exemplo, há 20 anos atrás se criou a cota. Muito questionada na época. Hoje está sedimentada. Inclusive foi ampliada. Né? Agora, a cota hoje, você tem a cota na faculdade, você tem a cota nos concursos, né? Até para a magistratura hoje você tem cota. Concursos da EMERGE você tem cota. Né? Agora, eu acho o seguinte, de nada adianta a cota se você não tiver aquela pessoa que se encaixa no perfil da cota e com pretensões de concorrer, com pretensões de estudar. Porque tem uma nota de corte também. Tem uma nota de Você corte. não pode, exatamente. Entendeu? Então eu acho que tem que ser feito um trabalho de base. É um trabalho, infelizmente, a longo prazo, não é um trabalho a curto prazo. Porque se a gente pensar bem, Ciro, eu até posso concordar contigo, a escravidão ainda existe. Se a gente vê certas situações que ocorrem hoje, a escravidão ainda existe. Tá? Agora, a escravidão oficialmente terminou tem 200 anos. Carlos, já que você está falando disso, a precarização do mundo do trabalho no presente momento é uma forma de relegar os trabalhadores a situações sem nenhuma garantia. Né? A precariedade efetiva das condições de vida. Neste tribunal, a cada dia, nós temos mais terceirizados né, do que serventuários. Eu assisti uma palestra uma vez, de um dos membros da administração, dizendo quanto estava economizando. Ao invés de fazer concursos para serventuários, estava-se contratando empresas que contratavam serviços precarizados e estagiários. Né? Então, cartórios funcionando com os pobres dos meninos, através aí de um centro, um tal de integração, que não é integração nenhuma, com a exploração absoluta, né, do trabalho dos meninos, sem nenhuma garantia, inclusive nenhum direito trabalhista. Como corregedor, e no que compete a corregedoria, claro, porque muita coisa aí compete à presidência da corregedoria, o senhor acha que é possível romper com essa precarização das relações de trabalho, aproveitando-se de estagiários para trabalho e não para estágio, que é aprendizado, né? Ou dessas empresas que fazem essas prestações de serviço com a precariedade da tomada destes serviços, né, da contratação desses trabalhadores? Eu vou começar a minha resposta, Marcelo, com um exemplo. Né? Eu tive a oportunidade, vocês sabem bem, de ser corregedor do Tribunal Regional Eleitoral e de ser presidente. Então, como corregedor, inclusive eu esqueci de falar isso na época, no início, né? Porque quando eu comecei a minha fala, eu falei que fui 2 vezes juiz auxiliar da corregedoria, mas eu também fui corregedor do TRE. E eu acho que, apesar de ser um tribunal federal, um tribunal diferente, um tribunal de menores proporções, as atribuições da corregedoria meio que se assemelham. Né? Então eu fui corregedor lá, e se eu eleito aqui, eu pretendo trazer essa experiência que foi passada lá para cá. Né? Inclusive, uma das primeiras providências minha lá, enquanto corregedor, enquanto presidente, foi chamar o sindicato e me reunir com o sindicato. Para a gente ver o que a gente podia adequar de benefício para os servidores. E confesso, acho que o Nuno respondia ali, e confesso que eu não tive nenhum problema com o sindicato. Durante os 2 anos que eu estive lá, com a graça de Deus, o relacionamento sempre foi muito cordial. É claro, cobranças haviam, a gente se reunia, a gente chegava num denominador comum, esticava um pouco de lá, diminuía um pouco de cá, e a coisa funcionou. Vereador Carlos Santos Oliveira, nós queremos dar os minutos finais para o senhor se dirigir aos nossos colegas, seus eleitores, ou ainda em dúvida, aos nossos telespectadores do YouTube, do Facebook, da TV Encontro com a Justiça. São os minutos finais para que Vossa Excelência diga efetivamente quais são os seus planos. O senhor mostrou-se aqui na entrevista
uma pessoa absolutamente íntegra, honesta. Sempre foi. E verdadeiro. Todas as perguntas, o senhor não fugiu de nenhuma pergunta, o senhor teve resposta para tudo. Como um magistrado e intelectual que o senhor é. Então, eu gostaria que o senhor usasse esses minutos finais para se dirigir não só aos nossos eleitores, como ao público externo também, que vai assistir essa nossa entrevista. Antes dos minutos finais, eu queria só falar uma coisa em razão da sua pergunta. Por isso que eu toquei no TRE. Uma vez, uma juíza estava com dificuldade de requisitar servidores para trabalhar na eleição. Aí eu falei, vai conversar com o prefeito. Conversa com o prefeito. Presidente, aqui no município só tem 3 servidores contratados do quadro. O resto é tudo terceirizado. Então essa precarização, ela tomou conta do Brasil. Eu acho que a gente precisa sim restaurar. Motivo, e o motivo não é republicano. Não é. A gente tem como restaurar isso. Agora é uma coisa de longo prazo. Bom, mas a nível de considerações finais, eu queria reiterar os meus agradecimentos ao colega Ciro, ao colega Damasceno, dizer à doutora Alessandra que é uma honra, um prazer muito grande poder estar aqui partilhando esses momentos de diálogo com a doutora, agradecer a todos os envolvidos e dizer que a proposta para a corregedoria é uma proposta de corregedoria participativa, de corregedoria inclusiva, de corregedoria que está voltada a produzir um trabalho que atenda ao destinatário final, que é o cidadão, aquele que precisa da prestação dos serviços judiciários. E eu acho que é nesse sentido que a gente caminha, é nesse sentido que a gente norteia todo o nosso raciocínio a nível de propostas, de diretrizes a serem implementadas na corregedoria. Porque se não for dessa forma, eu acho que nada justifica. Eu acho que nós temos que ter uma linha de direcionamento de trabalho, né, e eventualmente, se eleito, contar com a participação de todos os colegas a nível de sugestões para que a gente possa implementar os melhores projetos possíveis. E agradeço. Desembargador Carlos Santos Oliveira, eu fiquei muito feliz porque eu cometi o erro crasso, eu anunciei que Vossa Excelência era da 22ª Câmara. Se Vossa Excelência corrigiu, e corrigiu durante toda a entrevista. Vossa Excelência trocou 22 por 3, por 1, 3. Então eu acho que o fez muito bem. E eu quero agradecer, quero muito agradecer a Vossa Excelência por essa prestação de contas antecipada, por essa exposição que Vossa Excelência fez. Agradecer à doutora Alessandra por prestigiar a advogada, por estar sempre aqui. A doutora Alessandra Santos, uma alegria muito grande estar aqui representando o segmento da advocacia, representando o representante da mulher, dos negros, a reparação. O desembargador João Batista Damasceno, que preside de qualquer apresentação, né? Ele é o cara. É pena que o Obama não tenha conhecido, porque apontaria para ele, como apontou para o nosso 13 também. E este foi o encontro com a Justiça, na nossa entrevista ao candidato a corregedor geral da Justiça do Rio de Janeiro. O programa tem a produção de Celso Goulart, tem a direção de Frederico Kaufer, o operário, o audiovisual, Rogéria Cardial, HTA, e agradecemos aos telespectadores, a todos que nos assistiram. Esse foi mais um encontro com a Justiça. Até a próxima.